mais de 10 agrotécnicas federais representadas. Acho que eram 12, se eu não me engano. Os 28 alunos que a minha turma tinha. Tinha gente do Maranhão, tinha gente do Ceará, tinha gente, eu particularmente, sou técnico em agropecuária. Eu fiz o primeiro e o segundo ano na Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, no Mato Grosso, 93, 94. No primeiro bimestre de 95, meu pai foi para o Rio de Janeiro e eu transferi para a Escola Agrotécnica Federal de Barbacena, que hoje integra o IF Sudeste de Minas, Instituto Federal do Sudeste de Minas, e terminei meu curso técnico pecuária por lá. A minha opção pela licenciatura em Ciências Agrícolas surgiu em 93. Porque em 93, quando eu estava no primeiro ano de agrotécnica, eu tive um professor chamado Giovanni, que me deu aula de Agricultura 1. Eu achava mágico aquilo que eu fazia. E logo no primeiro ano eu falei, poxa, o meu sonho de vida é fazer aquilo que ele faz. É muito bonito. Ainda no terceiro ano, ainda em Cáceres, quando eu estava no primeiro bimestre, eu tive aula com o professor Jonas, de Fruticultura, Agricultura 3. E o Jonas também era uma pessoa incrível. Em Barbacena, encontrei licenciado em Ciências Agrícolas também. Aqui no meu campus tinham 6 licenciados em Ciências Agrícolas, vários aposentaram. E agora, na ativa, temos 3. Né? Eu, o colega Claudio Mir, e também temos o reitor, que já está no segundo mandato dele na reitoria. 3 licenciados em Ciências Agrícolas pela Rural do Rio de Janeiro. Então, daí, ao longo do curso, né, quando eu ingressei no curso, logo no terceiro ano eu fiz um estágio em Barbacena, mas eu fiz um estágio pela Emater de Nova Iguaçu, que foi um estágio maravilhoso. Quando eu dialogava com os técnicos da Emater, eles falavam para mim, Márcio, olha, com certeza, a maioria deles eram formados pela Rural, com certeza, aquilo que você quer fazer na sua vida, você vai encontrar na licenciatura em Ciências Agrícolas. Então, logo em 96, tinha uma disciplina chamada Introdução à Educação, eu encontrei a professora Ana Dantas. Como não se apaixonar pela Ana Dantas? Né? É impossível não se apaixonar por ela. E eu tive uma trajetória dos 5 anos que eu estive presente, principalmente a partir de 97, muito ligada ao movimento estudantil. Né? Como eu coloquei no grupo agora dos liqueiros, eu perdi 2 eleições para o diretório acadêmico, numa época que a minha inclinação ideológica não era muito bem aceita dentro do curso. Né? Participei e fui eleito como representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Eu tive numa gestão do CEP, né? E fui camelô no alojamento da universidade, porque meu pai não podia me dar suporte material. E durante 3 anos eu era o vendedor de salgado do terceiro alojamento masculino, sábado e domingo. É incrível que o valor que eu conseguia angariar no sábado e no domingo, olha só, gente, logo depois que eu formei, eu tive a oportunidade de viver vários campos do mundo do trabalho do licenciado em Ciências Agrícolas. Eu formei, logo formado, eu fiz um concurso para a Escola Técnica Estadual, Dr. José Luiz Viana Coutinho, em Jales, no noroeste de São Paulo. Inclusive, eu tenho uma filha que mora lá, que vai estar com 17 anos de idade já. 17 anos de idade. E para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo, né, a rede de escolas técnicas agrícolas, na minha época, eram 35 escolas técnicas agrícolas no estado, elas têm um sistema contratual assim, bastante sui generis, né, porque elas contratam pagando por hora aula. E nos 2 primeiros anos, você não tem estabilidade, você tem um vínculo temporário. Se ao chegar ao final do segundo ano tiverem mais de 12 aulas disponíveis, você é efetivado na rede. E tem um sistema de atribuição de aulas também esquisito. Então eu tinha que, na época, dar 33 aulas, né? 33 aulas para poder, que era a carga horária máxima por dia, né? Então eu criei uma identidade um pouco diferente dos meus colegas de turma. Meus colegas de turma, em sua maioria, eles foram fazer mestrado e doutorado. Era uma turma muito competente. Eu poderia citar o Simão, o Salomão, o Dirceu Macanhã, né? Pessoas que estão espalhadas aí para o Brasil inteiro.
Por exemplo, temos professores de universidades federais e de institutos federais. Temos o Romildo, no Instituto Federal de Roraima, Romildo Nicolau. Temos o Salomão, professor da Universidade Federal do Mato Grosso. O Salomão, inclusive, tem uma trajetória linda, porque antes, na época, o ingresso na Embrapa para a iniciação científica era proibido aos licenciados em ciências agrícolas. Logo quando abriu o primeiro edital que o licenciado podia disputar, os 5 primeiros colocados foram licenciados em ciências agrícolas. Era uma característica marcante do nosso curso, né? Os alunos eram muito bons. Os alunos eram muito bons academicamente, né? Muito bons. E o Salomão foi estagiário da Joana Dobereiner. Né? Que honra que esse cara teve na vida dele, né? E hoje está na Universidade Federal do Mato Grosso. De que seu Macanhã eu perdi o contato totalmente, mas acredito que de seu Macanhã esteja na Universidade de Brasília, na UNB. Né? Então, uma galera muito competente. Eu, digamos assim, né, que naquele momento, em função de não ter feito stricto sensu, eu queria logo trabalhar, logo ir para o mundo do trabalho, eu tive desvantagens em relação a eles, porque eu demorei para encaixar a minha vida profissional em algo mais estável, mas eu tive vantagens também. Eu não peguei uma área de concentração. Assim, na verdade, no período que eu estive na graduação, eu fui monitor de topografia, aprovado em concurso 2 vezes seguidas. Então, eu saí da graduação com expertise em topografia, até a página 2, né? Porque da página 2 em diante, naquela época já existia a estação total e a universidade ainda trabalhava uma topografia de teodolito. Já existia sistema de posicionamento global, com distorção de sinal, né, que o governo Clinton tirou, e não era uma realidade de topografia. Então, depois, quando eu fui dar aula de topografia, eu tive que me aprimorar, né, eu tive que continuar estudando, porque na nossa profissão, gente, você vai estudar todo dia da sua vida, todo dia mesmo. Só que lá na Escola de Jales, que eu trabalhei entre 2001 e 2003, agosto de 2001, que de maio, minha formatura foi em maio, agosto eu estava em Jales. Agosto de 2001. A fevereiro, novembro de 2003, né, eu fiquei, nesse período, eu dei várias matérias. Isso me fez virar um coringa, né? Porque daí eu dei aula de forras de cultura, eu dei aula de solos, eu dei aula de milho, de culturas anuais em geral. Tá? E por razões diversas, eu não tive uma relação, assim, na verdade, o diretor dessa escola, eu acho que ele nunca leu o artigo 37 da Constituição, que apresenta os princípios administrativos. Ele era uma espécie de coronel e eu já não estava muito bem, ele gritava com todo mundo abaixava a cabeça, e um dia, primeira vez que ele gritou comigo, eu não deixei ele gritar comigo. E eu saí da escola, né? Eu pedi para sair. Eu pedi para sair da escola, né? Na verdade, eu levei a situação à ouvidoria na época do Centro Paula Souza, mas digamos assim, que não vale nem muito a pena entrar em detalhe. Digamos que quando eu voltei de São Paulo, eu não vou sair da escola porque eu não estou errado. E como é no sistema de atribuição de aulas, e por ser licenciado, viu, gente? A gente ainda tem prioridade no Estado de São Paulo. Se você tem um concurso de nota mínima, você tem prioridade em relação ao bacharel. Tá? E por ser licenciado, tinha 2 atrás de mim na atribuição de aulas. Ele não podia me demitir, porque tinha aula para mim em função do critério de atribuição. Ele ameaçou demitir 2 colegas meus. E eu, os colegas não serem demitidos, eu pedi demissão. Voltei para o Rio de Janeiro. Foi o único período que eu fiquei desempregado nesses 20 anos. Quase 20 anos, né? Eu vi um anúncio no jornal, O Dia, né? Que era o jornal, deve ser ainda o jornal mais popular do Rio de Janeiro. E na Barra da Tijuca estava contratando técnica agropecuária num
técnica agropecuária, num horto que fica ali na Ayrton Senna, perto da Cidade de Deus. E eu fui lá. No final do dia eu cheguei, né? Porque era 2 horas de ônibus. Eu morava na Baixada Fluminense, em São João de Meriti. Cheguei lá, peguei um emprego. Fiquei 15 dias nesse emprego. Eu só tinha uma folga semanal. Eu era vendedor, né? Eu cheguei a atender, na época desses 15 dias, a Kelly Key. Cheguei a atender a Kelly Key naquela época. E eu fui... Você mora em São João, Isabela? Que legal, cara. Eu morava em Vila dos Teles. Eu morei em Engenheiro Belfort e morei em Vila dos Teles. Gente, daqui a pouco eu vou pro chat, tá? E eu fui a rural numa folga minha. Quem eu encontrei? A professora Lia. Professora Lia. E a professora Lia falou, Márcio, você tá dando emprego? O que você não falou? Olha, eu vou te mandar... Na época não tinha WhatsApp, né, gente? Eu vou te mandar... lá no Espírito Santo tá precisando de 2 pessoas. Ali no... E eu fui trabalhar substituindo a colega Nelma, que é esposa do Zé Marcos, 2 licenciados com licença maternidade. E cheguei lá no Espírito Santo, na Escola Família Agrícola de Vinhático, que é um distrito de montanha, que é uma cidade que fica no extremo norte do Espírito Santo. E foi uma experiência riquíssima, gente. Foi uma experiência breve, mas foi uma experiência muito rica, porque a pedagogia da alternância conjuga toda uma complexidade de instrumentos pedagógicos. São mais de 100 instrumentos pedagógicos. Os alunos resolvem os seus problemas através de assembleia. Por exemplo, quando se colocava uma música que objetificava gênero, os monitores, que não são professores, eles reuniam aquela turma e faziam uma problematização da música. Por ser pedagogia da alternância, na semana que eles estavam em casa, tinha um conjunto de atividades para desenvolver. O ensino médio tem 4 anos, não tem 3. E eles registravam aquelas atividades no caderno de atividades. Logo na segunda-feira, no retorno, na noite de segunda, eles apresentavam as vivências no colégio de atividades. Os monitores exercem atividades práticas. Para quem alguém um dia for trabalhar no MEPS, o Movimento de Educação Profissional do Espírito Santo, é preciso saber onde está pisando. As escolas do Norte são escolas progressistas. As escolas do Sul são escolas de orientação jesuíta. Então, existe um conflito que não é velado entre as diversas unidades. Tá? Enfim, fiquei em Vinhático até o final de 2003. Voltei para o Rio de Janeiro com um período muito curto. Comecei pela internet a procurar concursos para agrotécnica e fui para Inconfidente. Inconfidente, eu fui fazer um concurso para substituto. Na época, Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes. Agora estou falando de janeiro de 2004. Fui fazer uma prova para zootecnia em Inconfidente. Eu sempre, todos os concursos que eu fiz, sempre tive um desempenho muito bom nas provas didáticas. Confidentes, o imponderável de Almeida, do Nelson Rodrigues, me pegou, né? Porque eu concorri com alguém que já estava com a vaga meio que assinalada, né? Só que a escola lá de Inconfidentes gostou muito de mim. Eles falaram, Márcia, Muzambinho está aberto. E Muzambinho eu já tinha ouvido falar pela novela Rio do Gado, né? De 92, né? Que foi uma novela que os Berdinazzi eram de Muzambinho. E Muzambinho bem perto de Confidentes, né? Tipo 180 quilômetros, hoje pertence ao mesmo instituto. Vim fazer a prova já com o final do meu dinheiro do acerto do Espírito Santo. Vim fazer uma prova para substituto de suinocultura. Fiz a prova, só que nesta semana o meu diretor lá de Jales me chamou de volta. Falou, Márcio, vamos deixar isso para trás, nossos conflitos. Nós queremos você aqui de volta. E agora você vai pegar continuar com a tua carga total de aulas e você vai efetivar aqui. E eu estava com aquilo na cabeça. Não, pelo menos eu estou com minha convivência básica garantida, né? Porque, gente, assim, não posso mentir para vocês, não, viu? Em termos assim, para quem pensa em conforto material, né? Consegue
apenas garantir a sua sobrevivência na maioria das oportunidades que são oferecidas para os professores brasileiros. E eu cheguei, quando eu estava no Zambinho aqui, que eu fiz a prova simplificada, de manhã no hotelzinho que eu estava, eu consegui uma carona para bem perto de Jales, porque meu dinheiro, ou eu ficava no hotel ou eu ia para Jales no mesmo dia. Quando eu estava no caminho, eu liguei para aqui para o campus do Zambinho. Ah, Márcio, você ficou em primeiro lugar no concurso para substituto. Quantos disputaram? Ah, você foi o único que disputou. Fiquei 2 anos como substituto em Muzambinho, exclusivamente na disciplina de suinocultura, que mesmo não sendo uma expertise minha na área, permitia estudar bastante, né? Eu comecei a viver uma nova realidade, porque eu tinha só 16 aulas por semana, já não era remunerado por hora aula, né? Esse período ainda só apenas com a graduação, né? Quando acabou o meu contrato em 2006, eu tinha deixado uma marca positiva aqui no campus. Era uma época que as agrotécnicas estavam fazendo convênio com a prefeitura para poder ampliar a oferta. As prefeituras bancavam salários de professores e o campus Muzambinho, antes de escola agrotécnica, ofereciam a expertise pedagógica, grade curricular e o nome. O resto era a prefeitura que bancava. Fiquei em São Tomás de Aquino, nessa unidade, até 2007. Né? Em 2007, eu fiz concurso para técnico administrativo. Tinha 50 candidatos aqui. Eu passei em primeiro para técnico agropecuário. Mas no mesmo ano, eu fiz concurso para professor efetivo também. Eu fui fazer concurso em Colorado do Oeste, em Rondônia. Encontrei o Salomão fazendo concurso em Salinas, fui muito bem classificado, mas o que me pegava na época era a prova de títulos. Porque eu não fazia mestrado, porque eu não tinha como sustentar. E nessa época eu já tinha filha, né? Minha filha nasceu em 2003. E eu não efetivava porque não tinha mestrado, por causa das provas de título. E, enfim, gente, em Zambinho, o concurso que eu fiz para professora, não fui tão bem classificado, mas em 2008, e foi o ano que explodiram as vagas de aproveitamento de concurso. Então, eu fiquei um ano como técnico agropecuário, já me permitiu uma qualidade de vida muito melhor. Em 2008, eu efetivei aqui no campus Muzambinho, como professor. Estou no campus Muzambinho desde 2004, mas como professor efetivo desde 2008, que foi o ano que foram criados os institutos federais. Né? Gente, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat agora. Fabiana, a galera maravilhosa mesmo, Fabiana, uma galera muito estudiosa, e elevava o nome da Lica ao extremo. E também concordo que a Lia é uma pessoa fundamental para a vida de todos nós, para a nossa formação. A Lilian está perguntando para mim, Lilian é companheira da época, né? Lilian eu lembro dela, e hoje é docente, né? Os conselhinhos, Márcio, pelo sempre tempo zero, não, eu estava muito no movimento docente, Lilian, eu participei de várias movimentações, participei no final dos anos 90, né? Participei de muitos processos, participei de uma ocupação da supervisão do MEC, né? Sim, a gente tinha uma turma muito boa, sempre teve uma turma de luta na rural, né? Tem bastante relevante de luta na rural. Tá? Queridos, assim, basicamente, eu não sei se era muito esse o objetivo, eu contei um relato de erros que eu cometi durante a trajetória, tá? Esqueci de contar para vocês que recentemente eu concluí o doutorado, em 2011 eu concluí uma especialização, graduado em 2001, gente. Em 2013 eu concluí um mestrado, em 2019 eu terminei meu doutorado estudando a extensão rural brasileira. A, 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 com enfoque no embate semântico que existe entre no embate entre a semântica e a praxis da extensão, né? Muito baseado na crítica que Paulo Freire faz da palavra extensão como sendo algo antidialógico. Eu fico à disposição para responder perguntas, eu não sei pela organização do Tarcísio, se vai ser depois da fala do Graciliano. A gente pode deixar para as perguntas para depois da fala do Graciliano, que assim eles podem escrever, vai escrevendo aqui no site ou vai ou fala diretamente com vocês.
Ok? Copiado, tá assim. Então, como teu áudio está cortando, a palavra agora está com Graciliano. Isso. Só ajustando aqui a imagem. Tudo tranquilo, pessoal? Belo relato aí, Márcio. Pessoal, a princípio queria dizer que é um enorme, enorme prazer podendo estar, eu não digo nem que é contribuindo, né? Mas passando essa experiência nossa, nossa vivência, nossa história, tentando devolver o mínimo, um pouquinho, né, do que a Rural nos proporcionou. Eu me chamo Graciliano Paiva Oliveira, né? Sou maranhense e sou filho de produtor rural e professora primária. Mas eu não sei se vocês já ouviram falar em escola multisseriada. Eu estudei, fiz minha alfabetização numa dessas escolas em que minha mãe era a professora. E aí, namorava na zona rural mesmo. E posteriormente nós viemos para a cidade para estudar. Sou técnico em agropecuária. Eu fiz o curso técnico em agropecuária aqui na Escola Agrotécnica Federal de São Luís, no Maranhão. E depois disso eu fui para o Paraná trabalhar com técnico. Imagina você faz um curso técnico no Maranhão, vai trabalhar no Paraná com uma cultura e culturas bem diferentes, né? Em 2000 não, né? Em 90 eu retorno para o Rio e é onde foi quando eu tive, na verdade, em 91, eu tive o primeiro contato com a Rural. E eu acho que é pouco provável que alguém tenha uma experiência por escolha de estudar na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, independente do curso que faça, e não se apaixone. No meu caso, com a Rural, foi paixão à primeira vista. Eu fiz vestibular para lá. Eu não estava preparado quando eu fiz a primeira vez, em 91, e aí eu não fiz vestibular para mais nenhuma outra universidade. Em 93 eu consegui ingressar na Rural para fazer o curso de licenciatura em Ciências Agrícolas. E eu vou ser sincero para vocês que quando eu ingressei, eu não pensei a ideia, e eu acho que boa parte da minha turma tinha isso, era de que a gente estava utilizando o curso de licenciatura em Ciências Agrícolas como uma forma de ingresso, uma ponte para um outro curso. E aí o Márcio tocou no assunto há pouco, e que aconteceu comigo também. Na época, a disciplina ela era iniciação à educação. Eu acho que e era com a professora Soimi. Se eu não me engano, essa professora foi transferida ainda no período que eu estava na instituição. Ô, gente, eu só queria que alguém confirmasse aí se meu áudio está audível, se está direitinho. Pois é, então vamos lá. Pois é, aí eu me apaixonei pela Rural à primeira vista. Eu acho que é pouco provável que a gente não se apaixone. Dizem que é um dos maiores campos da América Latina. Da América Latina, não sei o maior, não sei, mas o mais belo né? E o curso em si, quando eu comecei a fazer a disciplina de iniciação à educação, com aqueles textos que para alguns, eu acho essa disciplina importante, fundamental, porque ela de fato é uma iniciação, ela trabalha, ela diz o que, para mim na época ela trabalha dessa forma. O que que é o curso? O que que é você trabalhar com educação? O que que ele o papel da educação? Eu acho que a educação ela tem o papel da transformação, da promoção do ser humano, e eu falo sobre isso um pouquinho mais na frente, na nossa conversa aqui. E quando eu fiz essa disciplina, começamos a trabalhar os textos, eu vi naquela
começamos a trabalhar os textos, vendo aquela questão dos seminários, do que era trabalhado, da relação com os colegas, da forma com que os professores entender o que é a licenciatura, qual é o papel da licenciatura, e eu me achei ali. E aí eu fiz o meu curso, e em nenhum momento eu pensei em mudar de curso, depois que eu fiz essa disciplina. Tive excelentes professores, Ana Dantas, o próprio Tarcísio no final do curso, professora Lia. Nós temos um colega que não era professor do IE, mas que hoje é que foi nosso coordenador também, e aqui esqueci o nome dele agora, cara. Jonas, que está até no nosso grupo, né? O Tassi, me corrige aí, por favor. É Joanes, o Joanes. O Joanes, no jeitão dele lá, mas o cara muito, muito receptivo, brigou pelo curso, e é alguém que a gente tem um contato e que um retorno muito interessante para a gente, deu um apoio muito grande. Porque trabalhar a coordenação desse curso, o Tassi está passando por isso, e eu já fui coordenador aqui, sabe que não é tão fácil, né? Dentro da própria universidade tem algumas características e que se a gente não entender o papel do nosso curso fica complicado, né? E aí uma fala mais direcionada para os alunos, né, que nós temos alunos aqui no curso, na sala, acho que o papel principal é esse. Eu ingressei em 93 e saí em 96. Por ser nordestino, por ter ido daqui e de uma realidade bem distinta aqui do ponto de vista bem característica, né, de quem sai daqui, de quem que sai do seu local, né, do seu estado, do seu município para ir para outros, e de família com condições financeiras bem delicadas, eu precisava de um sustento. E a Rural, ela nos proporciona muita coisa, ela nos dá moradia, nos dá educação, alimentação, mas a gente precisa sobreviver, nós temos outros gastos, né? E durante os 3 anos, os 3 últimos anos que eu estava na instituição, eu prestei o seletivo, né, um concurso que tinha, na verdade, para monitoria, fui monitor da disciplina de desenho técnico. Lá era desenho técnico 1 e 2, e meu orientador foi o professor Edmidan, hoje é aposentado. É uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande e com quem eu mantenho contato até hoje. O cara é super tranquilo, e eu trabalhei essa disciplina dos 3 últimos anos da minha graduação, e foi o que me possibilitou me manter na instituição. Eu tinha aquela renda mensal que me possibilitava, não é aquele conforto como as bolsas da época, né, que a bolsa de iniciação científica na época tinha um valor considerável, e eram pouquíssimas, mas para a época o valor acho que aumentou quase nada de lá para cá, em mais de 20 anos, mas eram os privilegiados que tinham bolsa de iniciação científica, né, e eu não passei por isso, né? Eu também tive participação no centro acadêmico, né? Eu participei não como presidente, mas fiz parte da diretoria do centro acadêmico durante o período, que também me possibilitou, além do que o curso passa para a gente, essa formação política, né? De a gente saber como lidar com as questões, com os conflitos que eu tenho enfrentado, e acho que todos os colegas enfrentam quando a gente vai para a nossa vida profissional, que a gente chega em alguns ambientes, existe até um certo preconceito com o pessoal da Rural, porque essa é uma formação que é nos dada de forma, pelo menos na minha época era, essa formação política também, de saber onde o nosso espaço, de saber e não nos dobrarmos com facilidade quando nós entendemos que estamos sendo agredidos. Então, o curso ele dá uma formação humana muito, muito boa também, né? Não só do ponto de vista de lidar com as questões de sala de aula, como docente, mas no dia a dia, no ambiente de trabalho, nas ações de trabalho e também como cidadão fora da instituição também. É um curso que nos possibilita tudo isso. Eu terminei o meu curso em 96 e eu fui trabalhar com os familiares aí no Rio, porque concurso era coisa rara nessa época, né? O governo do PSDB, e estava complicado de concurso. E as opções eram muito pequenas. E aí eu tive essa experiência que o Márcio teve também. Eu cheguei a fazer um concurso em Colorado do Oeste. E eu achando que não vai ter pouco concorrente. Só que no estado estava havendo um concurso também. Então tinha gente do norte, nordeste e outras regiões concentrados lá nesse período.
Eu não logrei êxito no concurso, retornei, era uma vaga só, era para topografia. E aí eu retornei e para o Rio e eu fiquei trabalhando com uns tios meus lá na área, na empresa de refrigeração. Aí surgiu essa oportunidade na época, né, ainda fui fazer concurso também em Santa Inês, na Bahia, no sertão da Bahia. E fiquei em segundo lugar no concurso, na primeira etapa, né? Na segunda nós descobrimos que tinha um esquema lá para que o concurso tinha sido criado, a vaga para abraçar alguém. E aí nós não fomos desestimulados. Inclusive o Cícero, que participou aqui, o Cícero Figueiredo, meu contemporâneo, um cara brilhante, pós-doc e hoje professor da UNB, esteve nesse faz parte desse nosso evento aqui, organizado pelo Taci. Nós fomos fazer a segunda etapa e nós percebemos que estava havendo essa situação. Voltamos depois de investimentos que fizemos, né, praticamente sem recursos, nós fizemos investimentos e descobrimos que estava tendo essa situação. Não tínhamos como comprovar, né? Não daria nem para entrar com recurso. E aí, sempre a gente vai buscar a mãe, né, nessas situações, e procurei a Rural novamente, e lá no IEF fiquei sabendo que tinha uma vaga em Jaguaré para trabalhar com a pedagogia da alternância. E eu fui para Jaguaré e tive essa experiência que eu acho que não foi nem a questão de trabalho em si, que foi, mas eu acho que foi mais de formação. Foi uma formação muito boa. Pedagogia da alternância, me descobri com pedagogia da alternância. Infelizmente, essa situação da. Porque é apaixonante, a pedagogia da alternância é apaixonante, ela transforma, você vê a educação com seu papel, né? No entanto, nós tivemos um problema lá, foi que é estrutural, que é a questão da remuneração, não pelo valor em si, mas é porque fica a critério do Estado pagar nossas remunerações e atrasava. A gente trabalhava 2 meses para receber, trabalhava 5 meses para receber 2. E aí surgiu a oportunidade de fazer concurso aqui no meu estado, na então Escola Agrotécnica Federal de Codó. E eu vim fazer, passei e estou há 22 anos, quase 23 anos trabalhando aqui. A instituição era a Escola Agrotécnica, e em 2010, né, houve o processo da que chamamos de IFETização, passou ao Instituto Federal. Eu trabalho, já trabalhei com diversas disciplinas. Quem é desse ambiente de Instituto Federal sabe que nós passamos para uma área no concurso, mas pelas particularidades a gente tem que acaba abraçando outras disciplinas, em um momento ou outro, para substituir o professor. E esse curso de licenciatura em ciências agrícolas, eles não dá esse leque, né? São várias disciplinas que nós podemos trabalhar. E aqui eu já trabalhei com mecanização, topografia, jardinagem, trabalho desenho e construções. Hoje trabalho metodologia de ensino em ciências agrárias, que o professor da cadeira saiu para um doutorado. E também acompanho os alunos nas disciplinas de estágio supervisionado. Nós temos o estágio 1, 2 e 3, eu acompanho no estágio 2 e 3. Durante esse período que eu vim para cá, na verdade, no último dia das minhas primeiras férias, eu sofri um acidente automobilístico, eu tive múltiplas fraturas e passei aí um bom período afastado. Eu fiz um tratamento que durou quase 7 anos, ou mais de 7 anos. Tive fraturas múltiplas de fêmur, de tíbia, pulso, pé, e eu acabei me afastando da instituição para fazer o tratamento e eu descobri que a família toda tinha adoecido no meu entorno, e aí voltei a estudar, mesmo com esse problema. Eu fiz uma especialização em administração e supervisão escolar, junto às faculdades integradas de Amparo, em São Paulo, né? Um lugarzinho frio pra caramba, cidade na região serrana de São Paulo. Isso em 2001. E em 2002, eu ingressei no mestrado em engenharia agrícola na Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Uma universidade, o estado em si é maravilhoso, é uma cidade muito boa, muito acolhedora. Isso é coisa do mineiro, né? E eu concluí esse mestrado em 2004, porque durante esse período eu estava fazendo tratamento e tinha que me afastar de vez em quando para fazer cirurgias, né, usando aqueles ferros, tudo.
Me chamavam de doido na universidade porque o meu experimento, meu trabalho foi com bovino de leite, em que eu tinha que tirar a temperatura retal, frequência respiratória desses animais durante um longo período, a cada 8 horas. Então, 4 da manhã estava eu no estábulo, com uns ferros aqui no lado da perna e colhendo temperatura retal de 40 e poucos watts. Então, era uma coisa meio louca. Hoje eu digo que eu fui um maluco ter saído daqui e... Ah, ô César, é o quarto do meu filho, rapaz. Eu estou usando aqui como estúdio. É que o César está falando da escolha aqui do Capitão América. É um parênteses aqui na história. Pois é, aí eu terminei esse mestrado, eu fiz lá, terminei e foi muito bom, eu gostei demais da universidade. E lá encontrei alguns colegas da época de rural. Carmozene estava lá, o Elson Mário, que eu acredito que o Elson ele tenha sido contemporâneo do Márcio, não sei se foi. O Elson hoje também é pós-doc, fez o pós-doutorado dele na Alemanha, licenciado em Ciências Agrícolas. Eu conheci, é maranhense, uma cidadezinha pequenininha aqui do Maranhão, e ele O Elcio fez tá na UNB. Na UNB. isso. O Elson, ele fez, tem uma história com o Elson, que ele fez concurso aqui para o meu campus, né, para o IFMA, na época que eu estava afastado para um tratamento ainda da minha perna, e eu tinha sido candidato a diretor do campus aqui. E aí ia haver uma eleição, porque o diretor que ganhou, houve uma rejeição muito grande, ele pediu para sair, foi para São Luís, abandonou aqui, botaram para o tempo e ia haver eleição. E eu era potencial candidato. E aí o Elson chegou para fazer o concurso e um dos colegas que era da situação aqui fazia parte da banca. O cara veio de lá da primeira etapa elogiando o Elson, botando ele lá em cima. E eu esqueci de avisar o Elson que não era para ele tocar no meu nome. Quando foi para fazer a segunda etapa, o Elson foi perguntar por mim e falou que eu era como irmão para ele, porque nós dividimos apartamento na época do mestrado. O curioso, curioso não, né? A coincidência é que o Elson foi jogado para trás na segunda etapa. Ele estava terminando o doutorado. Aí, saindo daqui, ele foi prestar esse concurso da UNB. O calendário era bem próximo. E ele disse que foi fazer o concurso da UNB sem. Ele disse: se eu não passei para o Instituto Federal do Maranhão, eu vou passar para a UNB. E era para a sede. Ele estava concorrendo com pessoas que eram da UNB, mas que eram de unidade descentralizada e querendo ir para a sede. Aí ele fez o concurso lá e foi embora, achando que não ia ser. Ele conta isso, rapaz. E hoje o Elson é professor da UNB. Nós temos esses dois licenciados em Ciências Agrícolas, e temos bastante outros. Tem um TC também lá em Brasília, na UNB não, mas na instituição lá. Nós temos pessoas brilhantes, licenciadas em Ciências Agrícolas, ocupando espaço aí. Marcelo Bregagnoli, que é uma personalidade reconhecida a nível de América Latina, né? E que nos representa em alguns eventos, representa o ensino profissional. Então, são pessoas e são bastante, tem bastante reitores e colegas que estão trabalhando em outras áreas aí, porque, embora o curso de licenciatura, a princípio a gente diz que é formação de professores, mas é formação do ser humano para trabalhar em várias áreas, né? Agora, eu acho que quem ingressa tem que entender que ele está abraçando uma profissão de docência, que pode trabalhar em outras áreas sim, mas a princípio é para a docência, é para a pesquisa. Pois é. E aí, gente, tá meio que me perdendo aqui. E aí eu retornei, terminei o mestrado, retornei para cá, tive essa experiência aqui muito boa, embora não tenha levado a eleição por conta da situação aqui, fui candidato a diretor do campus em 2008, mas eu tive a maioria dos votos. Entre os alunos, era 4 votos para mim e um voto para o candidato de situação. Isso é a característica dos licenciados, tá, gente? Nós conseguimos falar a língua dos estudantes, nós nos identificamos e os alunos se identificam também conosco, porque esse curso ele forma para isso. Nós percebemos as necessidades e as dificuldades dos alunos. Nós temos essa facilidade porque o curso nos proporciona isso. E aí eu falava a língua dos estudantes. E o outro, o candidato de situação que foi eleito, ele não conseguiu a
a rejeição foi tão grande, porque entre o alunado ele não teve aceitação e ele acabou pedindo para sair até da instituição, do campus, né? Foi removido, né? E continuei na instituição durante um período, aí saí para o doutorado. Fiz doutorado em 2012, ingressei no doutorado em ciência animal pela Universidade Estadual de Londrina, foi um DINTER, algo muito complicado de se fazer, né? Porque para quem não tem conhecimento, o DINTER e MINTER é uma denominação que se dá para a pós-graduação que você faz estudando e trabalhando. É diferente de um doutorado, vamos dizer assim, convencional, em que você pega um afastamento integral, você vai se dedicar exclusivamente ao mestrado ou exclusivamente ao doutorado. E você fazer um doutorado com as suas atribuições laborais é muito complicado. Tá? É complicado e eu reconheço que em alguns momentos eu pensei em desistir. Mas acabei concluindo meu doutorado já em 2016. Nós tivemos um problema com a tal da chikungunya aqui em casa, quase todo mundo, eu fiquei um pouquinho afastado do doutorado, depois eu concluí meu doutorado. E retornando, durante esse período aqui na instituição, eu ocupei algumas funções, né? Eu fui coordenador de integração escola-comunidade, que é algo que eu me identifico também, né? E tentar aproximar a escola da comunidade, tentar levar essa coisa de que a escola não é uma ilha, né? E que o papel da escola não é só com os estudantes, mas com a comunidade onde ela está inserida. Ela é um órgão de transformação também dessa realidade, pelo menos daquilo que está mais próximo dela. Eu acho que tem esse papel. E mais recentemente após a vinda do doutorado, eu assumi a coordenação do curso de licenciatura em Ciências Agrárias, que aqui é licenciatura em Ciências Agrárias. Nós estávamos com um gargalo muito grande, que a turma tinha entrado em 2010, em 2016, e ninguém tinha colado grau ainda, por pendências, por problemas. E nós conseguimos desatar esse nó e fizemos uma colação de grau aqui com muita gente, inclusive nós tínhamos processos aqui de alunos que entrando contra a instituição, e quando esses alunos me procuravam, eu dizia, entre com processo. Se você fez o concurso, você fez um seletivo, uma forma de ingresso, né? E que o edital dizia que você, em 4 anos, você concluísse o curso, você concluiu, e tem 2, 3 anos que você não pegou seu diploma, você tem para você ter resguardado seu direito. Mas nós conseguimos desatar esse nó e nós fomos bem avaliados como coordenador de curso, e aí nós passamos para uma outra fase, que é um cargo de direção que eu tenho hoje. Eu sou chefe de departamento a gente chama aqui departamento de produção e apoio didático, que como nós somos uma escola, viemos de uma escola agrotécnica, nós temos um caráter agroindustrial. Então, nós temos curso de técnica agropecuária, agroindústria, meio ambiente. E superior, nós temos outro curso técnico também. Mas superior, nós temos também o curso de licenciatura em Ciências Agrárias, curso de Tecnologia de Alimentos e o curso de Agronomia. Tem outros cursos também, são 6 cursos. Então, nós temos uma fazenda com todos os laboratórios vivos que precisam ser mantidos. E hoje eu respondo por essa parte, né? Essa é basicamente a minha história. De novo, reforçando aqui o meu agradecimento ao Taci por ter lembrado da gente nesse momento. Eu tenho uma paixão pela rural, uma paixão pelo curso de licenciatura em Ciências Agrícolas, e eu acho que é difícil alguém ter contato e vivenciar e não se apaixonar. A rural, ela foi responsável por uma transformação muito forte na minha vida. Eu hoje tenho uma vida relativamente confortável. Eu diria que não é um curso para deixar ninguém rico, mas é um curso que nos possibilita. A pessoa tem que ser os ideais, né? E eu acho que o profissional ele não deve buscar só essa parte financeira. A minha busca por uma profissionalização e por essa profissionalização, ela foi também porque eu tenho que me ver como uma pessoa de valor também, é uma pessoa que tem um papel na sociedade. Eu acho que essa formação me possibilitou isso, a Rural e o curso de licenciatura em Ciências Agrícolas me possibilitou isso. Quando eu percebo os meus alunos,
com suas conquistas, os ex-alunos que entram em contato comigo, professor, passei no concurso tal, professor, eu comecei um negócio, está dando certo, ia na área, ou em encontros de egressos aqui, que os alunos chegam e aquela emoção de ter entrado em contato conosco novamente, a emoção de voltar à nossa instituição e perceber que para eles também passar por isso foi aqui na nossa instituição, por ter contato conosco. Isso representou algo de relevante, de muito relevante na vida deles. Isso é que nos gratifica. E era isso que eu buscava como profissional, é isso que eu buscava numa profissão. E a Rural e esse curso de licenciatura em Ciências Agrícolas me possibilitou isso. Sou muito grato. É muito bom poder poder dar esse depoimento aqui, falar disso para esses alunos, que eu entendo que quando a gente entra, em quase todos os cursos, a gente entra com dúvidas, e essas dúvidas são importantes. E elas precisam, nesse início, serem esclarecidas, para que a gente siga um caminho entendendo que é isso que a gente busca. Né? Essa desconfiança, ela vai sempre existir, mas é importante sempre a gente ter algo que nos dê uma indicação de que é esse o caminho que a gente está querendo, que é isso que a gente busca. Bom, gente, aí a minha fala era essa, a gente deixa, ficamos à disposição para as perguntas, e mais uma vez, muito obrigado, Tassi. Agradeço tanto a você quanto ao Márcio. Mais uma vez, os liqueiros sempre se apresentando e dando esse seu depoimento, esse registro, né, da nossa profissão, né, demonstrando mais do que deixando apenas que nós contarmos as histórias dos outros, mas vocês mesmos contando suas histórias, suas trajetórias, demonstrando e provando que o caminho a seguir, né? É claro, como você mesmo falou, isso é uma escolha pessoal de cada um. Mas ao entrar na universidade, as disciplinas de introdução têm esse papel de trazer para esse aluno ingressante o esclarecimento necessário sobre a sua escolha profissional. Então, agora vou deixar um tempinho para os alunos tentarem elaborar algum tipo de pergunta para vocês, e aí vocês voltam daqui a pouquinho. Galera da turma, agora é a hora de vocês elaborarem as perguntas, botarem no bate-papo público, ou se quiserem se apresentar também, abrir sua câmera ou seu microfone. Vocês estão conseguindo me ouvir direito ou ainda está cortando muito o meu áudio? Tá bom. Cristiano, formula direitinho a sua questão. Tanto vocês vão precisar fazer a pesquisa sobre as instituições, pedem para que ele escrever um pouquinho melhor os caminhos, os sites suas instituições para facilitar a busca, a pesquisa. Podem também pedir seus contatos pessoais para maiores informações, claro. Aí, os e-mails. Graciliano, eu vi que você tem o contato Você não está atualmente como coordenador do curso de Ciências Agrárias do IFMA. Mas eu gostaria que você me passasse depois esses contatos dele, porque a minha proposta para o ano que vem é fazermos, além de outro ciclo desse para cada período com nossos profissionais, esse retorno do licenciado, também organizarmos um evento nacional das licenciaturas de Ciências Agrícolas e Agrárias do Brasil. Já temos vários contatos
tanto do Sul quanto alguns do Nordeste também. E aí seria bom você me passar depois o contato do IFMA, que eu sei que vocês também já fizeram algum tipo de evento nesse nível. Podemos discutir a profissão. Nós temos um grupo de coordenadores do WhatsApp, né, no WhatsApp. Temos alguma coisa para já discutir junto à Play, que as outras associações de profissionais do Sul e do Sudeste e Nordeste, para a gente ver se conseguimos organizar bem a nossa profissão. Ah, ok. Eu vou anotar aqui que depois eu vou passar para ela também. Eu vou mandar um e-mail para ela me apresentando e explicando. Ô, Tassi, Pode falar. esse curso, nós temos esse curso também no campus do Maracanã. Você lembra da Lucimeire? Assim, só de nome. Ela fez economia doméstica na Rural. Acho que foi tua contemporânea na Sim. economia doméstica. Ele fez doutorado junto comigo. E ela, acho que ela ainda é a diretora de lá. O segundo mandato dela está terminando agora. Mas eu posso ver quem é a coordenadora de lá para passar para ti, que é um coordenador ou coordenadora. Acho que é a Lília, mas eu vou ver. Aí te passo depois. Passa assim, que a gente está. Eu estou tentando organizar justamente um grupo de WhatsApp para a gente conversar diretamente com os coordenadores e ampliar depois, porque a gente tem um grupo de sliqueiros nacional, mas aí não envolve toda a coisa. Mas os coordenadores terem um grupo próprio para poder organizar esse evento, trocar informações, trocar as matrizes curriculares. A gente tem algum tipo de. Meu sonho é daqui a pouco também permitirmos e termos como fazer algum tipo de intercâmbio de alunos entre os campos, os diversos campos de formação da licenciatura. Eu queria responder a pergunta do César. O César, aqui, eu só estou ligando a webcam aqui. O César pergunta, na formação de vocês, qual área que prefere, né? Se é a questão do agro, da indústria, né? Qual área? Ô César, como eu te disse, em função de não ter começado pelo stricto sensu, já ter ido direto para a carreira profissional, eu joguei nas 11, meu querido. Outro dia eu fui fazer uma conta, eu dei aula de mais de 20 disciplinas diferentes. Mas hoje eu criei uma certa identidade. A topografia ficou um pouco para trás e eu estou mais vinculado às ciências sociais ligadas ao agro. Eu dou aula de sociologia rural na medicina veterinária do meu campus, na engenharia agronômica do meu campus e também no curso técnico agropecuária. E dou aula principalmente de extensão rural. Mas mesmo assim a gente não consegue ficar concentrado numa única área, não, tá? A gente pega também algumas coisas diferentes por aí, tá? Eu queria também aproveitar a oportunidade, eu falei de vários colegas contemporâneos meus, de manifestar o meu mais profundo sentimento pelos dois colegas de turma que eu perdi ao longo dos anos. Duas pessoas incríveis. Mais recentemente foi o Wilson Tatagiba, um dos maiores músicos que a história dessa universidade já viu. Ele não era apenas um músico excelente, mas ele era daqueles professores que cativava, tinha um carisma gigantesco. Era daqueles professores que você não conseguia piscar na aula dele, porque dava aula com violão. Outro egresso dessa turma, que também faleceu em função de acidente automobilístico, foi o colega Francisco, que eu era muito próximo dele no alojamento. Ele era do mesmo quarto que o nosso colega de entomologia, que
nosso colega de entomologia, que hoje está lá no Tocantins, no Maranhão, o José Wilson, que foi para agronomia, né? O Francisco, ele é um cara muito carente. Foi fazer licenciatura em ciências agrícolas com toda dificuldade. Terminou a graduação, foi para o mestrado, foi para o doutorado, foi fazer pós-doc nos Estados Unidos com todas as honras e louros do mundo. E toda a aula de abertura do campus dele, ele foi dar aula. Olha, eu não tive essa oportunidade. Ele teve a oportunidade, Francisco, de dar aula, de passar no concurso, o primeiro que ele fez, a instituição que ele estudou, que era o campus Araguaína, do IFTO, do Instituto Federal Tocantins. Araguatins, ou Araguaína, eu não lembro exatamente, mas é Tocantins. E o Francisco, todo ano, ele abria, para motivar os alunos da instituição, ele fazia aula inaugural, porque ele era uma trajetória vitoriosa. Ele era uma trajetória vitoriosa. Ele faleceu no acidente automobilístico também. Queria deixar registrado aqui 2 biqueiros históricos que merecem todo o nosso respeito. O Tata Giba era um cara muito querido também, né, Billy, que você lembra? Ele era só um músico, gente. Ele era uma pessoa incrível, era uma pessoa maravilhosa. Quem teve a oportunidade de conviver com Wilson Tata Giba, e ele era o homem do quilômetro 48, né, da borracharia do 48. O Tata Giba é o que, não sei se ainda hoje, chama de minhoca. Aí, é da terra, né, nativo de Seropédica. Bem lembrado, Marcos. Bem lembrado, Tata Giba. Francisco, eu não estou lembrado muito dele, não. Eu teria que ver uma imagem dele para poder resgatar a memória. Ô, Tassê, eu queria responder também a pergunta do César. Deixa eu ligar aqui a câmera. Ô, César, na época em que eu fiz o meu curso, a matriz curricular era bem diferente, né? Porque eu estava olhando o plano de curso da licenciatura em Ciências Agrícolas. Houve uma alteração aí, parece que você faz um núcleo básico, núcleo comum, me corrija aí, tá, se eu estiver errado. E aí depois você faz uma escolha, né? Se você vai fazer a sua formação vai ser agroindustrial, vai ser agroindústria, se vai ser a zootecnia, e se vai ser pecuária. Eu não tenho... ou agroengenharia, que nós chamamos aqui. Mas agroengenharia, pois é. Diferenciada já está também sendo superada. Nós estamos voltando para uma matriz eclética comum a todos. Beleza. Por quê? Quando eu estava na coordenação do curso aqui, nós iniciamos a reformulação do nosso plano de curso. E aí eu fui buscar. O que eu tenho como referência é a Rural do Rio. Aí eu baixei esse currículo, mais essa matriz. Só que eu fiquei meio receoso, porque o sujeito chegou, às vezes não tem conhecimento. Porque quem vem do curso técnico agropecuário, de um outro, pode ter essa visão. Eu fiquei preocupado com isso aí. Eu disse, não, nós aqui vamos manter essa bem eclética e deixar a pessoa escolher a área que ele vai atuar, mas lá para o final. Né? Não, é um ponto de vista, não estou dizendo que isso seja... Mas no meu caso, eu acho que durante o curso, a gente vai se identificando. Eu tenho conversado com meus alunos aqui, porque hoje é assim, quando a gente está fazendo um curso de licenciatura, a gente está pensando, eu estou me formando para formar. Só que quando você passa a ser um professor de um curso de licenciatura, aí você não está mais formando, né? Você está formando formadores. E aí a forma com que você lida com esse aluno, ela tem que ser muito diferenciada. Porque você vai estar trabalhando, dando aula para um aluno, e o Tarcísio sabe bem disso, né? A gente tem que ter essa preocupação. O conteúdo tem que ser trabalhado de forma diferente, a forma que você lida com isso, a forma de avaliar esse aluno, o comportamento dele, as reações, é diferente de quando você está simplesmente formando um aluno que vai trabalhar um curso de bacharelado. Quando você está dando aula para um aluno de licenciatura, você tem que estar percebendo, eu acho que a sua sensibilidade ao trabalhar com os conteúdos e lidar com o aluno, ela tem que ser diferenciada, né? E eu converso muito com meus alunos a respeito disso. O nosso curso ele é um leque enorme de disciplinas que você pode
trabalhar quando você conclui esse curso. É curso na área de humanas, curso na área de zootecnia, curso na área da engenharia, curso, não é curso, não, disciplinas, né? Da área de agricultura, de área pedagógica até, né? Porque eu estou dando aula na área de metodologia de ensino, de ciências agrárias específicas. Então, o leque é muito grande. Então, eu acho que essa escolha a gente deve fazer no dia a dia, acompanhando essa disciplina. Eu tenho falado isso com meus alunos, até no curso quando os alunos do bacharelado, que pretendem fazer um mestrado, tal, que área que ele vai fazer esse mestrado? Então, durante o desenrolar do curso, que você está fazendo essas disciplinas, é que você vai se identificar mais com uma ou com outra. Eu tenho mais facilidade, eu me identifico, é aqui que eu me vejo trabalhando, é com isso aqui que eu me vejo trabalhando. Hoje, por ter trabalhado com desenho técnico durante muito tempo, na monitoria, eu trabalho com essa disciplina, na minha instituição sou eu que trabalho com ela. Né? Mas aqui dentro da instituição, eu gosto de trabalhar com jardinagem, eu não dou aula, mas eu trabalho, hoje sou responsável por um núcleo de avicultura caipira, aqui, que nós, junto com a Embrapa Meor, que são raças nativas que estavam sendo extintas, a Embrapa resgatou, e eu coordeno aqui um núcleo, implantei, né, e estou multiplicando essas aves para distribuir para a comunidade. Né? A gente cadastra alguns, eu devolvo para a Embrapa, para ela também distribuir lá. Então, eu gosto de trabalhar com isso também. Né? Eu gosto do campo, na verdade. Eu gosto de lidar com pessoas e gosto também da atividade de campo. Até por conta do meu curso técnico, talvez também por isso. Eu sinto falta disso. Da minha origem também, que eu sou filho de lavrador, trabalhei na roça. Na minha origem, eu trabalhei no que se chama de roça no toco, que é aquela que a gente roçava, derrubava a floresta, tocava fogo, e não era mecanizado, então eu trabalhei dessa forma. Meus pais, né, têm propriedade, eu também comprei um sítiozinho aqui, então eu gosto muito de praticamente toda a área. E meu mestrado foi na área de engenharia agrícola, meu doutorado foi na área de ciência animal. Então, do curso eu gosto de tudo. Agora, mas que eu trabalho mesmo com aula, é mais desenho técnico, jardinagem, e na verdade, dependendo da situação, a gente, como o Márcio disse, a gente é obrigado a jogar nas 11, dependendo da situação. Mas tem aquelas que a gente se identifica mais. Eu queria contribuir para esse debate também, Tassi, se você não se importar. Eu acho que o Tassi vai lembrar bem que lá em 99, 2000, né, Tassi? Nós abrimos a divergência no colegiado da licenciatura sobre o desenho curricular da LICA. Eu era muito jovem ainda, Tassi, eu não tinha bagagem suficiente, mas eu acho, olhando lá para trás, cometi vários erros, que na época, né, foi designado pelo Darcy para ocupar um mandato tampão no colegiado do curso. Eu acho que eu estava certo ainda, Tarcísio. Em função do mundo do trabalho, de como o mundo do trabalho do licenciado em ciências agrícolas se apresenta. À época, para os colegas que estão aqui presentes, nós tínhamos uma licenciatura em ciências agrícolas de caráter amplo, com todas as áreas do conhecimento. Né? E vamos pensar então nas realidades. Na escola família agrícola, você não fica concentrado em uma área de conhecimento. Vamos pensar nas escolas técnicas paulistas, que é um campo muito aberto para o licenciado, escolas técnicas agrícolas. Você não fica concentrado. Você é remunerado por aula, você tem que dar mais aula a aula para poder garantir um salário, um mínimo de dignidade na tua vida. Pegar, por exemplo, as escolas lá do Rio Grande do Sul, né? Sim, em função... O mundo do trabalho, eu não falo em mercado de trabalho, não, né? Porque pensar no mercado de trabalho é pensar na lógica tecnicista, que a universidade tem que se adequar aos ditames do mercado. Não. Quando eu falo mundo, eu falo no leque de possibilidades que o licenciado tem que ter. Nós estudamos um conjunto de disciplinas das mais diversas áreas. Confesso para vocês que, fazendo uma avaliação aqui da minha trajetória, na minha época de graduação era assim. A licenciatura da Rural é poderosa, a parte de educação. O ciclo básico da Rural, até hoje, é reconhecido nacionalmente como um dos mais densos ciclos básicos. Na parte técnica, o Solos se destaca como um departamento de excelência. Na minha época, gente, né, a fitotecnia era ruim e a zootecnia era ruim. Né?
E a parte de processamento de alimentos era optativa no curso, que voltado para a agroindústria. Eu não sei como está hoje, tá? Eu sei que a licenciatura da Rural é poderosa. Fazer uma psicologia de educação 1 e 2, como eu fiz na época. Estudar teorias de aprendizagem, vocês não têm ideia como que a epistemologia genética de Jean Piaget é importante para o professor. Construtivismo, socio-interacionismo, né, em Vygotsky, Piaget. Depois você vai estudar condicionamento clássico, operante, Pavlov, Skinner, na minha época, não sei como está hoje, tá ali. Porque até para quem vai estudar etologia, para o estudo do comportamento animal, isso é importante. Então, toda essa bagagem. A didática tinha o fato de ter uma geral. Eu fiz na época com a Coel Prassano, a Maria Luísa Coel Prassano, que era uma didática bem técnica, né? Você aprender a elaborar um plano de ensino, um plano de curso, uma matriz curricular. Eu fiz uma didática geral bem técnica, né? Tem muitas disciplinas de didática geral que fica na filosofia da educação e não pega os instrumentos técnicos. Na minha época tinha. A Maria Luísa era professora conservadora, mas excelente, porque tinha didática técnica. Ou, por exemplo, o cara, para formular o objetivo de aprendizagem, tem que conhecer a taxonomia de Bloom. Eu pego os planos de curso aqui, dos meus colegas bacharéis, porque, ó, é muito parênteses, tinha tanta coisa para contar, se eu estiver me estendendo, me cortem, né? Mas eu pego o plano de curso de bacharel aqui, plano de ensino. O cara, quando vai escrever um objetivo educacional, ele escreve com verbo no infinitivo aquilo que ele vai fazer. Mas o objetivo educacional é o comportamento do aluno. Esses objetivos estão no domínio cognitivo, afetivo, psicomotor. Tudo isso é muito importante, não é perfumaria, ao contrário do que muitos querem fazer parecer. Não é. Daí uma didática específica de licenciatura. Eu tinha com o Tarci. E daí era discutir a situação, foi com o Tarci, que era a didática de ciências agrícolas. E daí era para discutir a situação concreta. Eu lembro que o Tarci colocou, a gente vai fazer um seminário, uma aula, uma simulação de aula. Né? E aquilo para mim foi muito importante, porque os colegas dialogavam só. Eu lembro até a aula que eu dei, assim. Eu lembro que eu dei uma aula de topografia, métodos de levantamento topográfico. Você não vai lembrar, é claro que não, né? Mas, queridos, Tarci, você me responda. Parece que eu ouvi que pretende se retornar o currículo da LICA multiáreas. Nós estamos voltando, na realidade, para aquele currículo eclético. Nós acabamos com as áreas de concentração e vamos voltar para todo mundo ter a mesma formação básica, como era antes. Na realidade, Márcio, o currículo ele tem que sempre respeitar ou atender a sua época. Na época que isso foi discutido, foi elaborado, né, isso começou lá nos anos 80 com a Lia. Nos anos 90, nós tivemos um período que se discutia competências profissionais, se discutia o próprio ensino técnico agrícola estava se especializando mais do que se mantendo no ecletismo. Então foi uma tentativa de ampliar as possibilidades dos alunos, né, de permitir que o aluno pudesse se aprofundar na área que ele escolhesse, sem tirar aquele mínimo que era aquela formação básica, né? Então, o aluno ia até o quinto período igual com todo mundo. Mas algumas disciplinas que eram mais profissionalizantes foram antecipadas, juntadas ao ciclo básico. E aí, do sexto período é que ele fazia uma escolha por área de concentração. E no sétimo período e oitavo período, se ele quisesse, se ele se arrependesse de cursar as disciplinas das outras áreas como optativas para ele, então ele sairia com um currículo eclético normal, como qualquer um outro. Foi uma tentativa naquela época, nos anos 2000, de atender um contexto.
entender um contexto. Contexto esse que mudou completamente depois que saiu Fernando Henrique Cardoso em 2003, quando entrou o Lula. Então, a tendência do currículo, ele poderia ter sido revertido ainda a partir de 2008, com as novas configurações do ensino técnico instalado no Brasil a partir daí. Só que agora, agora que nós fomos fazer, quando eu voltei para a coordenação, é que eu tomei a iniciativa e, junto com Fabiana e a Lília, para a gente fazer a revisão completa do currículo. Algumas disciplinas que eram optativas na sua época, conforme você mesmo citou, na área de agroindústria, que princípios de conservação de alimentos e tecnologia de produtos agropecuários, que eram optativas, permaneceram como obrigatórias, porque aí a gente enxugou a matriz e tirou algumas que eram optativas antes, voltaram a ser optativas. Então, o currículo é algo dinâmico que tem que sempre estar sendo revisto a cada geração. Não pode permanecer tanto tempo sem se atualizar ou se modificar. Agora, um ponto que eu gostaria que você contasse, a partir do seu ponto de vista, é aquela sobre o ensino de ciências. Nosso reitor atual estava naquele pivô daquela transformação. Mas a palavra hoje é com vocês. Feira de Ciências, não entendi. O licenciado tem a formação para dar aula de ciências no ensino fundamental. Aquela área de concentração optativa. É uma área, é algo novo, né? Na nossa época não tinha isso. Foi uma grande possibilidade profissional que foi oferecida depois da minha época, né? Depois da época do Graciliano também, que é mais antigo do que eu, principalmente para aqueles alunos que a licenciatura em Ciências Agrícolas recebem do meio urbano, né? Que querem continuar nos seus territórios. Então, acho que foi uma oportunidade excelente. Mesmo porque, se você pegar os currículos, a matriz curricular da LICA, ao longo dos anos, nós temos ali, nós contemplamos as mais diversas áreas científicas. Então, dar aula de ciência no ensino fundamental foi uma medida inovadora. Então, eu queria aproveitar para dialogar com a Lilian e contigo. Primeiro, você falou que mudou em 2003, na verdade, mudou em 2005. Eu sei porque, como eu estava cangando grilo na época, você pegar uma publicação do Nelson Barbosa sobre os anos Lula, ele classifica os 8 anos Lula em períodos econômicos, né? 2003 a 2005 foi o período do ajuste macroeconômico. Os dois, quase até o terceiro ano do governo Lula. Tinha concurso não, meu querido. Tinha concurso não. Era, o professor morresse, eles contratavam um substituto. Assim, substituto era uma coisa assim, que não era para substituir alguém que estava afastado por licença maternidade ou para pós-graduação. É uma realidade. E a época, assim, hoje na carreira federal você tem um professor 20 horas, 40 horas e 40 horas DE. Pra você ter uma ideia, a remuneração de um professor 40 horas DE 50% maior que a remuneração do professor 40 horas. E um substituto não ganhava nem a metade do 40 horas. Isso foi mudado em 2007, tá? A 11894. Foi mudado em 2007. Né? Eu esqueci de falar para vocês que, pela segunda vez, eu sou coordenador geral do sindicato aqui local. Tá? Então, assim, 2005, 2008, que teve com os institutos uma profusão gigantesca de concurso. Então, quando o currículo mudou em 2000, a realidade era, você vai ser substituto em Instituto Federal. E, Lilian, nós, dos institutos federais, temos apesar de hoje pertencermos a duas carreiras regidas pela mesma lei, que é a 12772, nós temos os mesmos mecanismos de progressão e promoção ainda, né, até a reforma administrativa ser aprovada, que vai ferrar com a nossa vida, vai ferrar com a gente. Mas nos institutos federais, a tendência é o professor que trabalha na verticalização do ensino, curso técnico superior e, em alguns casos, pós-graduação, e ele trabalha com um leque mais abrangente de disciplinas.
São poucos os professores que trabalham com disciplina, trabalham com as suas disciplinas focadas na mesma área. Desde que sobra a disciplina que ninguém pega, e pega aquele que não sabe nada, tá? Tem disciplinas que são muito maltratadas nos institutos, por quê? Porque não abre concurso para aquela disciplina. A extensão rural, a sociologia rural é um exemplo de disciplina aleatória, né? Em vários campos do Brasil, porque não participa do congresso, porque o cara é de outra área, né? Assim, é muito comum isso acontecer. Então, já naquela época, que ainda eram escolas agrotécnicas federais, os professores eram professores generalistas. E outra coisa, não tenham ilusões com disciplinas de graduação. Disciplinas de graduação são importantes como guarda-chuvas conceituais, para organizar o seu conhecimento. Até a fertilidade do solo excelente que eu fiz aí na Rural, trabalhou com unidades de medida, com sistema de análise e recomendação de adubação e calagem, que hoje aquilo não existe mais. Eu fui trabalhar no estado de São Paulo, eu tive que trabalhar com resina trocadora de íons, com recomendação de fósforo disponível. Eu não aprendi isso na graduação. O sistema paulista é o sistema mais avançado do mundo. Voltando aqui para Minas Gerais, eu recomendo a adubação fosfatada baseada em duas análises de fósforo, o fósforo mélite e o fósforo remanescente. Ou seja, muda tudo. Então, a disciplina organiza conhecimento, ela não te especializa. Tá? Ao longo do curso de graduação, existem áreas que você tem ali maior afinidade, e é naquelas áreas ali, ou no conjunto de áreas, que você se especializa, que você cai na realidade. A realidade é diferente daquilo que é mostrado para a gente numa disciplina de graduação. Dá uma contribuiçãozinha aí também a respeito da disciplina de ciências. Os nossos alunos ficam nos perguntando, professor, eu posso fazer concurso para o município, para atuar nessa disciplina? Porque o município abre os editais aqui. E aí, o que eles podem, segundo o que eles buscam nos editais, a área que eles poderiam concorrer seria essa. Porque não tem técnicas agrícolas, não aparece isso, né? Ensino fundamental. E nós temos aqui ex-alunos que atuam, são professores de ciência no município. Porque o plano de curso, ele diz que você pode, que o licenciado em ciências, no caso aqui agrária, pode. Ele não diz que o edital pode apoderar, que ele diz assim. O certo é que dá uma interpretação duvidosa. E aí, quando nós fomos consultar aqui, que eu estava com ela, porque o plano nós estamos reformulando, aí nesse agora o texto vai ser escrito de uma outra forma. Mas aí fala que poderá. Aí nós vamos entender o que poderá. Aí tem um texto lá que diz que é desde que esteja previsto no edital do município. Agora, quem é que vai nos municípios, quem é que vai elaborar um edital de um concurso para de ciências e vai lembrar que o Instituto Federal do Maranhão tem um curso de licenciatura em ciências agrárias e que vai inserir lá que esse profissional ele poderá concorrer, né? Eles os editais, na verdade, a maioria dos editais é Ctrl+C, Ctrl+V, são editais antigos que eles utilizam. Então, aí é uma briga nossa aqui, enquanto está valendo esse plano de curso, é de quando sabe que vai ter um concurso nos municípios aqui, a gente está entrando em contato, olha, nós temos um curso aqui. Esse colega, dois colegas nossos mesmo, que estão ministrando, são concursados do município, eles tiveram que entrar na justiça, porque o edital foi aberto, estava lá, disciplina de ciências, eles fizeram a inscrição no concurso, foi homologada a inscrição, fizeram a prova, foram aprovados, saiu o resultado, foi homologado, aí no ato da posse, aí questionaram. Aí eles entraram com a ação, saiu a liminar favorável, eles tomaram posse. Porque se em algum momento o edital não dizia que não podia, a inscrição foi avaliada e foi homologada. Todo esse processo foi avaliado e homologado sem nenhum momento alguém questionar.
Então, eles trabalham hoje. E os nossos alunos mesmo, fora esses, os mais recentes, eles têm saído para mestrado, tem alguns fazendo doutorado. No município mesmo não tenho conhecimento de ninguém trabalhando na disciplina de ciência. Na nossa disciplina de estágio, inclusive, os alunos, a parte de estágio de ensino fundamental é feito com a disciplina de ciências. Né? Então, se para o estágio é com essa disciplina, por que na hora do concurso não é válido? Aí nós estamos revendo isso na reformulação do plano de curso. Exatamente, Graciliano. Nosso problema sempre foi que há um Ctrl-C, Ctrl-V, porque é uma legislação antiga que não nos incluía. Por isso que agora a minha aposta é que a licenciatura consiga se organizar para pressionar nacionalmente sobre isso. Mas eu também não considero que a gente tenha que partir como se isso fosse uma tábua de salvação, não. A gente tem que focar na nossa área de ciências agrícolas, do ensino agrícola, e isso vir como um a mais. Porque é como o Marcos falou, a nossa formação nos permite conhecermos bastante para podermos atuar, inclusive nessas áreas também. Aqui na Rural do Rio, por exemplo, agora, com a saída das áreas de concentração e voltando ao currículo eclético, a formação em ciências vai continuar como uma formação ainda opcional. E aí tem uma deliberação do nosso CEP que permite que há uma formação estilada ao diploma. Mas isso não existe uma legislação antiga que realmente dê conta disso, ou uma legislação nova que abranja isso. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Queridos, já são 11h35. Gostaria de pedir ao Márcio e ao Graciliano que fizessem as suas palavras finais, nos trouxessem suas palavras finais, e a gente poder fechar então a aula daqui a pouco. Mas a gente tem agora, estou organizando, falei agora com o Maranhão, com o Graciliano, Márcio, pedindo o e-mail da coordenadora lá do IFMA, da licenciatura. Já temos um grupo do WhatsApp que tem pelo menos 6 cursos de licenciatura já se organizando, já se comunicando, conversando entre si, desde o sul até o nordeste todo. O Maranhão vai ser o ponto mais alto agora. Então, acredito que em breve a gente tem alguma coisa mais nacional para poder discutir. Você agora, Márcio. Eu queria novamente agradecer a oportunidade, o convite feito pelo Tarci. Gostaria de dizer para todos que estão aqui presentes, com perdão da palavra chula que eu vou utilizar, nós somos fodas pra caralho. Nós somos diferentes. Onde tem liqueiro nesse país, existe uma diferença gigantesca na instituição. Existe hoje uma cultura do bacharelismo. Eu vou explicar o que eu chamo de bacharelismo nas instituições de ensino. Quando eu entrei em 96, eu entrei na Lica que tinha a carteirinha do sapo. Sabe o que é a carteirinha do sapo? Aquelas que vinham na revistinha lá da década de 80, você colocava teu nome, colocava tua foto, e aquela carteirinha te concedia filar o lanche do amigo, entrar em qualquer conversa, era só apresentar a carteirinha do sapo, né? A Lica, em 96, quando eu entrei, no século passado, ó, como eu estou ficando velho, amanhã eu faço 42 anos. A Lica, quando eu entrei, o licenciado ia fazer um concurso, se ele tirasse a nota mínima, ele só perderia para outro licenciado. Só que isso mudou quando eu estava na graduação, em 98, né, que foi uma alteração da LDB, que foi bem desconfigurada daquilo que Darcy Ribeiro planejou, e a gente começou a concorrer de
planejou, e a gente começou a concorrer de igual para igual com bacharel. E agora, gente, em 2012 surgiu uma lei que está surtindo efeito agora, e está todo mundo, eu sei que os colegas veterinários que dão aula na medicina veterinária, está todo mundo, é 97, obrigado, Lilian, está todo mundo tendo que fazer licenciatura. Só que uma coisa é licenciatura, outra coisa é fazer licenciatura. Uma coisa é você pegar uma licenciatura realmente interessada nos conteúdos pedagógicos, que mudam a sua percepção do mundo, que te ensinam a fazer currículo, planejamento pedagógico, que te ensina a ver o aluno não como um objeto, que condena a educação bancária e permite a educação problematizadora na perspectiva freiriana da pedagogia do oprimido, que é dialógico, que é contrário à teoria antidialógica da ação, que também está lá na pedagogia do oprimido. Então, esses saberes são libertadores. Outra coisa é fazer uma licenciatura de forma compulsória, que aqueles conteúdos ali vão ser tratados de forma... Você vai assimilar, mas você não vai acomodar aquele conhecimento. A escala piagetiana, né, da epistemologia genética. Assimila, mas você não acomoda. Você aprende, mas não apreende aquele conteúdo. Aquilo não te liberta, aquilo não te muda. Você cospe giz, você entrega conteúdo. Você não é dialógico. Essa perspectiva do bacharelismo ela é muito comum na tomada de decisões nas instituições. Outra questão também, que eu tenho visto ao longo desses 20 anos, quase 20 anos que eu vou completando no que vem de carreira, é o lugar de fala. Né? Nós estamos numa instituição federal, numa das políticas públicas mais bem-sucedidas da história do Brasil, que é a criação dos institutos federais. Então, nós permitimos a ascensão social de camadas outrora excluídas. Nós permitimos isso. Daí o colega que nasceu na classe média, que fez um bacharelado, para poder ter atuação direta, ele encontra na carreira federal uma zona de conforto. Ele não é professor de formação, ele é professor de formação. Aí um camarada desse propõe numa reunião de colegiado cobrança de curso, ou cobrança de presença em ensino remoto. Por quê? Porque não tem lugar de fala. Porque nasceu jogando bolita no carpete. Eu gostei dessa. Alguém utilizou isso contra o Arthur Duval, bate em São Paulo. Você nasceu jogando... Acho que foi o Gilmar Tato. Você nasceu jogando bolita em carpete, tomando todinho e comendo Nutella, meu Deus. Então você não tem lugar de fala. A quem tem lugar de fala sabe da importância que tem essa política pública. Então a gente tem que lutar eternamente contra qualquer forma de opressão, para que nosso trabalho continue sendo público, gratuito e de qualidade, para que o aluno não seja um objeto, que não seja reificado, né, como diria Paulo Freire, para que o aluno seja considerado um sujeito ativo da aprendizagem, sujeito cognoscente. Tá? Então, assim como eu te peço, a gente olha, a licenciatura em Ciências Agrícolas mudou a história do ensino agrícola brasileiro. Que vocês tenham essa certeza que a profissão que vocês escolheram torna vocês diferentes. E vocês ainda têm algo a mais, que é poder viver a rural. A rural é uma escola de vida, ela não é uma faculdade, ela é uma universidade. Você aprende com todos os tipos de relacionamento. É um lugar lindo, maravilhoso. Eu amo ser capivara. Se eu pudesse voltar atrás, porque se você perguntar para uma criança, né, o que você quer ser quando crescer? Eu nunca vi uma criança falando, eu quero ser licenciado em ciências agrícolas. Quer ser médico, quer ser veterinário, quer ser o que lá. Profissões, formações escolhidas pelo status, né? Por um determinado status que conferem. Não, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo o que eu fiz novamente. Eu faria melhor, é claro, né? Que eu cometi muitos erros ao longo da minha trajetória. Muitos mesmo. Por imaturidade, eu formei muito novo. Gente, com 20 anos... Quase 21, eu era professor no estado de São Paulo. Muito jovem, para pegar 7 disciplinas diferentes no semestre. 33 aulas por semana. Tá? Mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito melhor. Porque eu acho que é uma ignorância de ser humano falar que não se arrepende de faz. Eu me arrependo de muita coisa que eu fiz. E só me arrependo daqueles erros que eu identifiquei, né? Porque muitos erros eu ainda não identifiquei, espero identificar um dia. Gente, um beijo para todos. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Eu que agradeço, Márcio. Muito obrigado. Fazer minhas considerações também. Mais uma vez agradecer essa oportunidade. Eu poderia até abrir
uma discussão aqui, mas acho que não seria o caso. Mas quando a gente está falando da questão das licenciaturas e do bacharelado, não sei se vocês lembram, não era da época do Márcio, porque a minha geração, eu acho que foi a última a ter acesso à carteirinha do MEC. Eu acho que o Tassi talvez tenha dele. Aí só explica aqui rapidinho, gente, não vou entrar no mérito de algumas discussões, mas o que era a carteirinha do MEC? Ao concluir o curso, nós pegávamos nosso diploma e nós íamos na delegacia do MEC, tinha uma no Rio. Alguns estados tinham suas delegacias, outros eram regiões. E você só poderia fazer concurso, eles não pediam nem o diploma para você fazer inscrição em um concurso. Eles pediam a carteirinha do MEC. Era como nós, era a nossa carteira, como o CREA, os engenheiros têm o CREA, sua carteirinha do CREA, como o médico tem o registro, nós tínhamos nosso registro junto ao MEC. Aí o que aconteceu? Era exigido para fazer a inscrição essa carteirinha, que era uma comprovação de que você tinha licenciatura. O problema foi que abriam-se os editais e para algumas áreas não apareciam licenciados. Física, química, matemática. E aí, porque geralmente quem participava desse concurso para essas áreas eram os engenheiros. O cara formado em engenharia tal, ia fazer para física, para matemática, o engenheiro químico ia para química. E o que aconteceu é que os editais eram abertos e as vagas não eram preenchidas, porque não apareciam concorrentes. E aí depois criaram essa coisa de você fazer o concurso sendo bacharel e posteriormente os editais constavam uma parte lá no edital que após tomar posse você teria até 6 meses, a instituição teria até 6 meses, aí seria obrigação da instituição gerar condições para que você, após ingressar, você conseguisse fazer sua complementação pedagógica. E aí os caras fizeram a rolo, aí os bacharéis começaram a fazer concursos e ocupar as vagas dos licenciados. O resultado disso é catastrófico, porque eu trabalho essa disciplina e tem um colega que trabalha também a mesma disciplina que eu. Os alunos chegam para mim e falam, professor, pega a disciplina. Antes de terminar o ano letivo, que os alunos vão fazer a disciplina no ano seguinte, ou no período seguinte, ele já vinha atrás de mim para eu pegar aquela disciplina, porque eu não quero fazer com o rapaz. Porque o cara, ele não é licenciado. Tem gente que não é licenciado, mas que busca formação, mas essa formação, essa da licenciatura, ela é fundamental, gente. Não é só uma questão de exigência legal, não. É porque isso, no dia a dia, isso tem reflexo. Né? Aí hoje, nós não temos mais essa carteira. Eu tenho a minha, mas não é exigido. E aí exige-se, dependendo do edital, que tenha mestrado, que no mestrado tenha alguma coisa da área de licenciatura, né? A disciplina de metodologia de ensino superior. Hoje é exigido isso. Mas antigamente existia isso, era uma segurança que nós tínhamos. Né? Para fazer concurso, tinha que ser licenciado, tinha que ter a carteirinha. O MEC acabou com as delegacias e acabou com a exigência. Essa é uma realidade. Dizer que eu tive uma experiência muito boa, há um ano e pouco atrás, eu retornei ao Rio e levei minha família para conhecer a Rural do Rio. Estava muito linda, tiramos fotos, fizemos vídeos, fomos em alguns lugares, e eles olhavam para mim e diziam, tá igual um pinto no lixo. Né? Os meus meninos olhavam para mim porque a carga de emoção é muito grande. E voltando lá, fui perceber o quanto eu amo essa instituição, o quanto ela foi importante para mim. Eu estando ali com minha família, com os meus filhos, e imaginando, lembrando de que forma que cheguei na Rural, qual era a minha situação, e o que ela tinha, como ela tinha transformado a minha vida. E aí, há pouco eu estava falando aqui, acho que é a Fabiana, né? Dizendo que vem para Codó, aí eu lembrando que ela é casada com um codóense, um ex-aluno de escola agrotécnica também, foi meu contemporâneo. Ele e o irmão dele, aí na Rural, que chegaram na Rural numa situação talvez até mais crítica do que a minha do ponto de vista financeiro, e são pessoas que galgaram junto à Rural. Hoje um é professor da Rural, o outro é pesquisador da Embrapa. São pessoas que saíram daqui numa realidade, chegaram na Rural numa realidade muito delicada e conseguiram essa transformação da realidade dele, essa promoção como ser humano também, né? E isso mostra
o poder que a Rural tem. Não só do curso de Ciências Agrárias, Ciência Agrícola, não. Estou falando de uma Rural de forma geral. Tem uma paixão muito grande e eu espero que esses alunos que estão hoje que ainda tem dúvida em relação ao curso que estão seguindo, analisem direitinho. É um curso que dá muitas possibilidades, muitas mesmo. Vocês acho que tiveram depoimento de pessoas que não estão exatamente trabalhando em sala de aula, né? Porque também há essa possibilidade de trabalhar com pesquisa, trabalhar com extensão, dentre outras. Mas essa formação humana que esse curso dá para a gente, ela é muito rica. Muito obrigado, Taci, mais uma vez. Obrigado à Rural. Obrigado a vocês. E obrigado por ter nos tolerado essas quase 2 horas aí, contando essa nossa história. Espero que sirva aí para tomada de decisões de alguma forma para os colegas. Com certeza, nós que agradecemos, Graciliano, em nome da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Te agradeço, você e ao Márcio, em nome da turma de Introdução às Ciências Agrícolas, e contando sempre com vocês, todos sempre. Obrigado por toda a história que vocês compartilharam conosco e nos ajudam agora a fazer os nossos trabalhos. Garotada, hoje foi o 5º dia, nós nos encontramos então na próxima dia de palestra do ciclo, ok?